Povo de Deus, Salmo 95, convite a louvar o Senhor, né? Assim como o Salmo 93, esse aqui é um salmo que fala da grandeza do Senhor e é um convite para que o povo saia ao encontro do Senhor com ação de graça. Versículo 2. Então a ideia aqui é de um cortejo, de um grupo de pessoas que vão juntos ao templo para adorar ao Senhor, magnificar o Senhor no templo, né? E é um convite para que juntos eles possam ir ao templo. E automaticamente nós temos aqui um cântico que é o convite para a adoração, né? Que fala do Senhor, de quem Ele é, e a partir do versículo 8, no cântico tem uma exortação, um chamado para a santidade. Então começa com convite, exalta a Deus, né? Aí depois o cântico ele começa a ir pelo caminho da exortação. Eu estava pensando aqui comigo, tentando lembrar cânticos hoje que exortam as pessoas, cânticos que pontuam atitudes erradas, que condenam essa atitude errada. Coisa raríssima. Não estou conseguindo lembrar de nenhum até agora. Você lembra? Se você lembra, aqui no nosso devocional, você pode citar isso. É uma tarefa que eu coloco. E você que está no grupo, está ouvindo pelo YouTube, se puder comentar, botar nos nossos comentários, cânticos que pontuam pecado, que denuncia pecado, atitudes erradas e chama a pessoa para o arrependimento. Porque isso é muito comum na mensagem, né? É comum na mensagem. Mas cântico, você vê que é uma raridade. Ou eu estou enganado? Esse cântico aqui fala de Deus, há um convite para adoração, fala da grandeza de Deus e depois começa a pontuar o pecado. Fala, se continuar nesse pecado, não vá por esse caminho, porque esse caminho é caminho de morte. Percebe como nós precisamos crescemos muito na adoração? Que a nossa adoração ainda é muito restrita e isso é resultado da educação religiosa que nós tivemos. Ok? Bom, versículo 2: saiamos ao seu encontro com ações de graça. Obrigado, Pai. Ação de graça. Aqui no Bíblia Plenitude, na palavra-chave, tá assim, ó. Ações de graça. No caso é todá no hebraico. Louvores, adoração, agradecimento, né? Essa palavra é derivada do verbo iadá, ou seja, dar graças, louvar. A raiz de iadá, eu não sei se eu estou lendo certo, né? Muito tempo que a gente parou de estudar um pouco o básico de hebraico e acaba ficando enferrujado. A raiz de iadá ou iada é iad, ou seja, mão. Desse modo, dar graças ao louvar a Deus é levantar ou estender as mãos em agradecimento a Ele. Todá aparece mais de 30 vezes no Antigo Testamento. Uma dúzia delas nos Salmos 50, 23 e Salmo 100, versículo 4. Interessante, né? Então, no sentido aqui no hebraico, o dar graças aqui tem a ver com levantar as mãos. É outra coisa que nós temos falado. O povo, em geral, principalmente o nosso povo tradicional, ele não foi educado a louvar a Deus com o seu corpo, né? Nós até cantamos, né? Muitas canções, né? A Cristo dai louvor, todo ser, todo corpo, a Cristo dai louvor, com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, todo o corpo dá louvor. Apesar de cantarmos isso, basicamente nós fomos ensinados a louvar só com os lábios, né? E em um tom baixo, né? Mas se compararmos a nossa forma de adoração com a adoração judaica, nós estamos bem diferentes deles. Não é que nós temos que imitá-los, mas as expressões de adoração a Deus, elas praticamente na Bíblia, elas estão relacionadas ao povo judeu, porque até no Novo Testamento,
as pessoas, os apóstolos, né? A base dos apóstolos é a cultura judaica de adoração. O véu do templo se rasgou em alguns aspectos, mas não se rasgou no sentido da adoração. Você não vê uma mudança ali no sentido de adoração. Vamos dizer assim, uma norma de, ó, agora a adoração é assim. Mudou, não é mais animal morto, é com a minha vida, né, o elemento animal, e o último cordeiro foi Cristo, mas não existe aqui uma determinação da forma. Se não existe, a única referencial que nós temos é Velho Testamento, a adoração do judeu, a única que tem. Ou eles, ou nada, porque não há nada, não há um critério ali estabelecido no Novo Testamento. E nós já aprendemos que uma adoração que você usa o seu corpo, né? Que você se entrega maior. A Bíblia fala de clamor, que você clama em alta voz. Não há sombra de dúvida que é uma adoração muito mais envolvente, de uma maior entrega. E quanto mais você se entrega ao Senhor, mais você recebe dele. Não tem a mínima dúvida disso. Esse tipo de adoração me parece que tem outro nível, uma outra realidade, né? A outra forma é errada? Não, não é errado. Mas qualquer análise simples vai nos conduzir a entender que esse é o caminho melhor. É o caminho que envolve mais a pessoa. Boca, mão, levantar a mão, brados de louvor, né? Isso, sem dúvida, é uma adoração que te leva a um envolvimento muito maior. Repito, a Bíblia determinou isso? Não. Mas os referenciais que nós temos são esses. Se tirar esse, não tem nada, me parece. Muito bem. Então, ações de graça, versículo então vai lá, levante suas mãos, né? E o próprio texto vai falar isso aí, né? De atitude do uso do corpo, né? Do envolvimento total. Versículo 3. E o grande rei, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Mais uma vez aqui, o salmista nos mostra a ideia do paneteísmo, né? Eu sempre quando falo essa palavra, eu falo, essa é a palavra mesmo, mas tem quase certeza. Ou seja, a concepção que existiam deuses que eram inferior ao Deus El Shaddai. Então, inicialmente, eles acreditavam na existência de deuses, sim, só que esses deuses eram deuses menores, dentro da hierarquia. Então, o Deus de Israel é o general, e outros deuses é soldado, é cabo, é sargento, capitão, mas general é o El Shaddai. Aí depois eles evoluíram, eles entenderam que na verdade não tem esse negócio de outros deuses, não tem general no mundo espiritual, não tem capitão, só tem um, só tem o general, mais nada, o restante é tudo soldadinho, né? Criados por Deus. Para você entender a diferença de Deus, Deus e a concepção de Deus é o ser que não foi criado, é eterno. E se alguma coisa foi criada, não é Deus. Eles acreditavam que existiam vários deuses eternos, apesar de ter hierarquia. Depois eles passaram a entender que não existe deuses, existe ídolos construídos por seres humanos e que só há um que é eterno, que é o El Shaddai, o Deus dele. Foi uma evolução natural. Por isso que eu falo sempre, é importante conhecer tudo, o panorama bíblico, o filme todo, para entender o contexto. Então por isso que está falando aqui de deuses, ok? Nesse versículo 3. 5. Dele é o mar, pois ele fez. Obras de suas mãos, os continentes. Tá vendo? Os continentes. Então, ele não é a natureza, como diz a doutrina do panteísmo, né? Que Deus é a natureza. Não. Ele criou a natureza. Ele criou o mar, que as pessoas acreditavam que era Deus. Porque tudo é Deus no politeísmo, né? Então, tem o Deus do mar, o Deus que criou o mar, que domina o mar. Não. Então, ele, mais uma vez, somente fala, ele criou essas coisas. Então, ele tá aqui no louvor, falando da grandeza de Deus. Então, ele faz o convite inicialmente no versículo 1, e depois vai falar do engrandecimento de Deus a partir do versículo
3 em diante, né? E a partir do versículo 6, ele vai fazer, 6 e 7, ele vai fazer o convite de novo. Vinde, versículo 6. Vinde, adoremos, ó, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, tá vendo? Prostrar-se, proscranaim. Adoração no grego é proscranaim, alguma coisa assim. Até rimou, né? Proscranaim, alguma coisa assim. Que é muito tempo que a gente não estuda essas coisas. Porque essa questão de grego e hebraico que nós aprendemos, nós somos alfabetizados no seminário, na vida prática do ministério quase não é aplicável, porque o nosso povo é leigo. Se você começar a falar muito de hebraico, a pessoa, que hebraico nada. E a gente acaba perdendo, porque quando nós saímos do seminário, nós já saímos pelo menos alfabetizados no hebraico e alfabetizados no grego. Né? A gente pelo menos lê assim, devagarzinho, mas lê. E há muito tempo que a gente tem esse trabalho aí, mas o grego é proskranaim, alguma coisa assim. Prostrar-se. Então, adorar tem a ver com prostração, com movimento de corpo, né? Com ajoelhar-se. Isso é adoração, entendeu? Afinal de contas, já está determinado. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Então, se ajoelhar é uma forma assim, genuína de adoração, entendeu? De adoração. Que nós precisamos cada vez mais melhorarmos nisso, ok? Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, ovelha de sua mão. Hoje, aí vem a exortação: se ouvis a voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Aí vai fazer menção a um fato no passado. Na minha nota de rodapé aqui da minha plenitude, ó, Massá e Meribá significam tentação e contenda. Foi o que eles fizeram lá no deserto, naquela merda do deserto, né? E aí tentaram o Senhor, né? O tempo todo, quebraram a aliança com o Senhor. E nós já sabemos que daqueles milhões, milhares, milhões, chegando a milhões, na verdade milhões, que saíram do, do Egito, apenas 2 chegaram no descanso, chegaram na terra prometida. Só 2. Mas lembre-se, eu sempre falo, pastor, só entrou 2 pessoas na terra prometida? Não. Dos que saíram do Egito, milhões. Dos que saíram, morreram no deserto, só ficou 2. Mas durante o deserto, 40 anos, nasceram outras pessoas, outras gerações. E aí então quem chegou de multidão na terra prometida foi quem nasceu no deserto. Porque dos que saíram do Egito, só conseguiu chegar 2 até o final. Olha que coisa assim, estarrecedora. Nós estamos falando, meus irmãos, de milhões de pessoas, tá? Não é de milhares, não, milhões. Há quem diga aí 2 milhões, uns vão falar 6 milhões. É muita gente. Tá? O fato de chegar só 2 até o final é estarrecedor. Josué e Caleb. Não é isso? Nem o Moisés chegou lá. Mas o Moisés é por outro motivo, nós já falamos. Nos parece que Moisés já era propósito mesmo de Deus. Porque Moisés, o nome dele tem ligação com a lei. E Canaã tem símbolo de céu. Então, quem leva para o céu não é a lei, é a graça. E Josué, que levou o povo para Canaã, o nome de Josué, a raiz do nome Josué é Jesus, tem a ver com Jesus. Então é Jesus que leva para o céu e não Moisés. É a graça que leva para o céu e não a lei. Então o Moisés estava totalmente ligado à lei e a figura dele não encaixava com a ideia da graça. Então chegaria um momento que ele precisaria sair do filme, que ele precisaria morrer no filme. E Deus fala assim: Moisés, tua participação no filme chegou, tá? Então agora eu vou, na minha imaginação, tá? Eu vou deixar você andar sozinho, vou tirar minha mão sobre você, porque eu sei que quando tirando minha mão sobre você, tu vai começar a fazer as besteiras. E aí começou. Quando Deus tirou a mão, ele deu aqueles erros dele lá e ele não entrou na terra prometida. Mas já propósito, Senhor. Conjectura, sim, mas com grande probabilidade de exatamente ser isso. Então eles tentaram a Deus no deserto, né? E aí
Aí fala assim, ó, eu estou me referindo ao versículo 9. Quando os vossos pais me tentaram, é Deus falando para o povo. O salmista, ele compôs a canção, e olha que na canção dele, ele está falando em nome de Deus, né? Em nome de Deus, né? Então, vocês me tentaram no deserto, me pondo à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Ou seja, o que é ver as obras? Eu mostrei as provas para vocês. Vocês viram as provas, eu provei a vocês, e mesmo com prova, vocês foram rebeldes. E muita prova, meu irmão. Então, durante 40 anos, versículo 10, estive desgostado com essa geração. Meu Deus. E disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Como é que está Deus hoje no nosso coração? Quando Deus examina o coração do povo hoje, hein? Como é que deve estar? É. Como é que deve ser a avaliação de Deus? Quando Deus olha para o meu coração, para o teu coração, para o nosso coração, qual é o sentimento, vamos dizer assim, de Deus? Será que o resultado final é bom? Ou ele ainda também continua desgostado da gente também? É uma reflexão a fazer. Que devemos fazer no coletivo, mas essencialmente no individual. Ok? Aí, versículo 11. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E automaticamente, esse descanso aqui é a terra prometida, né? Como mostra ali Números capítulo 14, de 23 a 20, número capítulo 14, 23, e também número 14, de 28 a 30, Deuteronômio capítulo 1, versículo 35, falam que mostram claramente que esse descanso aí é a terra prometida. Aí chegando lá em Hebreus, né, capítulo 4, se eu não me engano, está aqui, 4, 3 e 5, o autor de Hebreus vai olhar essa passagem aqui e vai dizer que foi o Espírito Santo que inspirou o salmista, ok? E aí vai dar um novo significado para um novo significado não. Alguns vão achar que é um novo significado, né? Que no caso seria o céu, né? O descanso seria o céu. Alguns estudiosos vão interpretar assim. Mas na verdade que o autor de do Hebreus vai fazer menção a essa passagem e vai nos revelar, por isso que é bom ter o filme todo, tá vendo? E vai nos revelar que aqui foi inspiração do Espírito Santo, né? Vamos dar uma olhadinha lá para encerrar? Vamos aqui, Hebreus 4, 3 a 5. Vamos ver o que diz aqui e nós encerramos essa nossa devocional de hoje. Deixa eu abrir aqui em Hebreus. Eu falei 3, cadê aqui? 4, 3 a 5. Tá aqui. 4, 3 a 5. 4, 3 a 5. É isso mesmo? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim diz no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciados as boas novas. Viu? Então, se você pegar aqui o contexto, estudar, você vai ver que alguns autores vão entender que o autor. Mas é que eu falei do Espírito Santo, essa passagem não falou do Espírito Santo. Mas tem uma outra passagem que fala do Espírito Santo, sim. Deixa eu ver aqui. Não vou achar agora, acabou que eu esqueci de falar, de separar. Mas aqui, vai fazer menção de que foi o Espírito Santo que, que inspirou lá o salmista. E lá mesmo não fala de Espírito Santo. Então você vê que uma palavra no Novo Testamento, ela revela muita coisa
do Velho Testamento. Ok? Que cada vez mais nós possamos melhorarmos a nossa adoração ao Senhor com mais expressão, com mais uso do corpo, levantar das mãos, ou ajoelhar-se, né? E que possamos realmente nos afastar de pecados, de coisas que desagradam ao nosso Deus, né? Independente de interpretação de que descanso seja esse, a verdade é que a Bíblia nos conduz a um caminho de santidade. Pense em todas estas coisas e que Deus nos abençoe.